Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade nem benignidade, dependendo dessa tradução, amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a homicídio sobre homicídios. Eu vou ler mais uma vez. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, ou amor, dependendo da sua tradução, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, e o adulterar, e a homicídio sobre homicídios. Note que Deus levanta o profeta Oséias para trazer essa palavra para aqueles dias, para o seu povo, para aquela geração. E essa palavra é dirigida aos filhos de Israel, ou seja, também a mim e a você. Nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. E Deus usa o profeta para dizer que quando essas três coisas faltam, a verdade, o amor e o conhecimento de Deus, o caos é instaurado. O que é que prevalece? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, os homicídios. Logo, a verdade, o amor, o conhecimento de Deus não pode faltar na nossa vida. Compreenda você que a palavra deixa claro que o mundo jaz no maligno, e de lá para cá, da época de Oséias até hoje, vai continuar até quando este mundo for destruído. Deus tem um novo céu e uma nova terra. O diabo se converte, e para ele não há perdão. A carne, a palavra diz, o próprio Senhor diz que a carne é fraca. A Escritura diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Nós temos que andar no Espírito. Não pode faltar verdade na nossa vida, não pode faltar amor no nosso coração, e aliás ele tem que ser fervoroso. Ele não pode nem sequer ser morno, porque morno no Senhor, vomita. Não pode faltar conhecimento de Deus na nossa vida. Aliás, o Senhor deixou claro que a vida eterna é conhecer a Deus. Eu pergunto, você crê que Deus vai falar conosco? Eu vou ler então mais uma vez o versículo 1. Você repete após mim. Vamos lá, em bom som e alta voz. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Você crê que Deus vai falar conosco? Glorifique então suas mãos, por gentileza, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Aproveite, feche os seus olhos e vai também glorificando e exaltando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te adorar, para te bendizer, para glorificar e agradecer ao teu nome, para te prestar culto, meu Pai. E o teu povo agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, está derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vão ouvir a tua voz e a tua palavra. Então, palavra do pregador, na boca do mensageiro, e eu diminua, que o Senhor cresça, renova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vai lá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, também nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, o tablet, coloque o modo avião para não te atrapalhar, para não me atrapalhar, e você abre o bloco de notas e toma nota daquilo que vai ouvir. Amém? Amém? O falecido Billy Graham dizia que a palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Isso é uma realidade, porque essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é espírito de vida. Ela não foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
E tudo que está escrito aqui, como nos diz, né, Romanos 15:4, é para exemplo nosso, é para ensino nosso, é para nos ensinar, é para nos instruir. O profeta Oséias viveu num período terrível da história de Israel, e lembrando que ele profetizou no reino do norte, o reino já estava dividido, no sul Judá, 2 tribos, né, Judá e Benjamim, capital Jerusalém, e o reino do norte, as outras 10 tribos, capital Samaria. Ele viveu um tempo terrível de apostasia, lembrando que durante o reinado dos 19 reis, durante os 221 anos do reino dividido, nenhum dos 19 reis do reino do norte serviu a Deus. Todos foram pagãos, todos foram idólatras, todos se prostraram diante de imagens de escultura. Deus então levanta o profeta Oséias para trazer, dentre outras, esta palavra aqui para aquela geração. E essa palavra é dirigida aos filhos de Israel, e serve não só, para os filhos de Israel daquela geração, mas para mim e para você. Haja vista que a igreja é o Israel de Deus. Essas 3 coisas aqui apontadas no versículo 1, e deixa o texto aberto aí, essas 3 coisas, a verdade, o amor e o conhecimento de Deus, não podem faltar na nossa vida. E por que não pode faltar? Vejamos então cada uma dessas coisas. Pense você, será que essa palavra é para os nossos dias? Será que o mundo aí, preste atenção que o texto aqui, o Senhor fala de maneira generalizada. Há uma contenda com os habitantes da terra. Está falando de maneira generalizada. Será que nos nossos dias é diferente? Eu lhe garanto que não. Nos nossos dias também não é diferente. Então por que não pode faltar a verdade? O mundo aí, como eu disse há pouco, jaz no maligno. E o sistema mundano é perverso. A verdade não pode faltar aonde? Levanta a mão de cá, na minha vida. Por que não pode faltar? Eu vou citar aqui vários textos, mas mantenha aí aberto, vá anotando, porque eu vou falar tanto texto que se você ficar procurando para abrir, você vai se perder e você não vai acompanhar a mensagem. Então é melhor você prestar atenção, vai anotando, depois em casa com calma você abre todos, está sendo também gravado, vai ser transmitido no YouTube, tá? Mas eu vou citar muito texto bíblico, então vá só anotando e preste atenção, está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então preste atenção, deixa eu entrar no seu coração. Por que não pode faltar a verdade? Em primeiro lugar, diga comigo, Deus é verdade. Deus é verdade. Deuteronômio 32:4, Moisés diz, Deus é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falando do Espírito Santo, ele diz lá, João 14:7, João 14:17, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece, não pode recebê-lo, mas o Senhor deixa claro, ele habita em vós, vocês conhecem, O Espírito Santo habita em você, então Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, mas o próprio Senhor Jesus também diz mais, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A igreja, 1 Timóteo 3,15, Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E a igreja, compreenda, não está falando do templo. O templo é isso aqui, O templo é a construção, é o prédio. A igreja não é o prédio. O prédio é o templo. A igreja somos nós. Nós reunimos aqui, somos igreja. Nós reunimos na sua casa, na minha casa. Nós reunimos na praça, nós reunimos na praia, nós reunimos no shopping, em qualquer lugar. Nós somos a igreja. Logo, eu e você, nós temos que ser a coluna e a firmeza da verdade. Porque onde falta a verdade, o que é que prevalece? Qual é o contrário da verdade? Mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Segundo aos Coríntios 13:8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade qual? A verdade do Senhor, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Lembrando que o diabo trabalha, não é de hoje, mas de muito tempo, para relativizar a verdade. Para dizer que não existe verdade absoluta, o diabo é astuto, o diabo é sutil. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar as suas verdades.
Se você ler, né, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 35, quando o Senhor Jesus é preso, né, ele vai ser martirizado, ele é levado diante de Pilatos, e Pilatos o interroga, e Jesus diz: eu vim para dar testemunho da verdade. E o Pilatos pergunta: o que é a verdade? E com essa pergunta, Pilatos quer dizer: o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Ou seja, na mentalidade do Pilatos existem verdades relativas. Irmão, a verdade de Deus é absoluta. Pode não ser para o mundo, mas na vida do Israel de Deus, do povo do Senhor, da igreja do Deus vivo, Deus tem que ser verdade na nossa vida, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, e essa palavra tem que ser verdade no nosso coração. Ela tem que ser verdade, não é? Como disse Salomão, Provérbios 23:3, compra a verdade, e não a venda, sim, a sabedoria, a disciplina, a prudência. A verdade tem que ser verdade na nossa vida. Como disse a viúva de Sarepta ao profeta Elias, em 1 livro de Reis 17:24, ela disse: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Quando a palavra de Deus é verdade na nossa vida? Veja comigo, quando vivemos, quando praticamos, porque a Escritura não nos convida a ser somente ouvintes da palavra, mas a sermos praticantes, porque quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Não engana a Deus, não, engana a si mesmo, porque Deus conhece todas as coisas, não é? E está cheio de gente que vive uma vida de fachada, está cheio de gente que vive uma vida de aparência, não é? Aliás, preguei, que estava aqui na semana passada, preguei justamente Jesus alertando os discípulos sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso é seríssimo. Corremos o risco, se não abrirmos os olhos, de estar anos e anos dentro do prédio, pensando ser igreja, né? Pensando ser igreja, e ao término, ouvir da boca do Senhor: não te conheço. Isso é seríssimo. O Senhor mesmo alerta para isso, dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai no céu. Muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu operei maravilhas. E o Senhor vai dizer: parabéns para você? Nunca. Ele vai dizer: não te conheço. A verdade da Escritura tem que ser verdade na nossa vida, e ela é verdade quando vivemos. Está cheio de gente pobre, está cheio de gente aí religiosa, está cheio de mercenários nos altares por aí, mercenários, né? Lobo em pele de cordeiro, adúltero. Você nunca leu na Bíblia, não? Fala vários exemplos: falsos pastores, falsos obreiros, falsos mestres. E nos nossos dias aí, está aí o mercado da fé, está aí o mercado gospel. Tem igreja hoje para todo gosto. Tem igreja para todo gosto, não. Compreenda você, preste atenção, que isso é seríssimo. Jesus fundou a igreja. Ele fundou duas, ele fundou uma. Preste atenção. Denominações tem várias. Diária Assembleia, Azerizoi, tem que você quiser. Essa aqui é a base bíblica, não é? A denominação tem que ter estatuto social, tem que ter CNPJ. O nosso está ali, ó, colado na parede. Vai lá, você vai ver, está no vendedor. A denominação tem que ter um estatuto. Jesus não fundou a denominação, o Senhor fundou a igreja. E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. E eu e você somos igreja, eu e você precisamos ser, porque senão nós seremos perpetuadores na denominação. Compreenda você que no decorrer da história foi sendo construído o entendimento de que igreja é lugar para frequentar. Igreja não é lugar para frequentar. Como não, pastor? Não, frequentar você frequenta um supermercado, você frequenta um clube, você frequenta um shopping. E como é que as pessoas fazem? Não é? Ah, eu fui no mercado lá, se o preço estiver bom, você gosta. Se tivesse, vai no outro mercado. Eu fui no clube e tal, quando você vou no outro. E esse pensamento vem até hoje. Ah, eu fui nesse igreja, eu gostei do pastor, vou voltar. Se não, eu não gostei do pastor, vou em outra. Ah, eu gostei do louvor, não gostei, eu vou em outra. E está desse jeito. Biblicamente, igreja não é lugar para frequentar. Igreja, biblicamente, né, é família de Deus. E família, né, é para fazer parte, é para pertencer. Deu para entender? A Bíblia fala: nós somos uma família biológica. Você tem um pai, você tem uma mãe, né, quem é casado tem marido, tem esposa, tem filho, tem uma família biológica. Mas a igreja é a família de Deus. É o que diz Efésios 2.
A igreja é a família do Senhor. E família, nós temos que fazer parte. Nós temos que pertencer. Somos todos, biblicamente, irmãos, filhos do mesmo Pai. Com bom e consoado, Salmo 133. Com bom e consoado é que os irmãos vivam em união. Mas tem muita gente que não tem esse entendimento de que igreja é família. Não tem esse entendimento. Está cheio de gente desigrejada. Está cheio de gente que frequenta o templo. Aí hoje frequenta esse, amanhã vai na Assembleia, no dia na Batista, no dia na Mundial, no dia na Universal, no dia naquela outra. Está cheio de igreja, não está aí não. Está cheio de igreja. Se você pegar lá do centro, até lá no final, qual é o último bairro lá? Vila Disse no final, lá aldeia. É aldeia, lá no último bairro. Você vê isso, você sabe qual é a cidade toda. Você vai contar aí, no mínimo, algumas dezenas de igrejas. Tem gente que já foi todas. Tem gente que já foi todas. Um dia está aqui, outro dia está lá. Não, irmão. Igreja, né? Templo, não é lugar para frequentar, não. Igreja viva. Viu? A igreja que é a coluna vermelha da verdade. É uma família para pertencer. E nós temos que viver a verdade da palavra e vivemos quando praticamos. Quem está entendendo aí agora é Deus. Está escrito, Efésios 4, antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Muita gente vive uma vida de teoria. O Senhor Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes, porque Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Aí tem gente que vem na igreja, ouve, e entrega a vida para Jesus. Está na igreja, vem na terra, né? Ouve os cultos, participa, diz que é a família de Deus, mas não batizou nas águas, não é dizimista, não é ofertante, o coração mais duro que uma pedra. A palavra tem que ser verdade na nossa vida. Trata a mulher de qualquer jeito, trata o marido de qualquer jeito. Tome cuidado, viu? A porta da perdição é larga. E da salvação, ó, a maioria vai para onde? Diga para quem está do lado do olho, viu? Deus não está preocupado com coisa não, tu te converte, senão tu vai para o inferno. Mas eu posso dizer, está cheio de gente aí que se ouvir falar inferno, pecado, não, só quero vitória. Não, tudo sempre, Deus tem para nós uma vida abençoada. Bênção é consequência da obediência. É promessa de Deus, vida com abundância. É promessa de Deus, uma vida vitoriosa. Mas vitória pressupõe luta. Está escrito, não é? Que Deus nos prova na fornalha da aflição. Então eu não posso ser molenga. Na hora da luta eu não posso esmorecer, porque ela vai vir, querendo ou não querendo. Aliás, diga-se de passagem, a maior parte dos nossos problemas, diga para quem está falando, é tua culpa mesmo, viu? 90% dos teus problemas é tua culpa, é tua omissão, é tua negligência, é teu orgulho, é tua soberba, é teu pecado, a maioria. Mas, existe casos, e a Bíblia me esconde, né? Pega um Jó, por exemplo, pensa no camarada, reza 7 meses, desvia do mal, Deus elogia ele, né? Ele não dá brecha para o diabo, mas mesmo fazendo tudo certinho, Deus permite uma grande luta, não para destruir o Jó, para massacrar o Jó, não, mas para abençoar mais o Jó, para ele se aproximar mais do Senhor. Meu irmão, se você fizer tudo certinho, e Deus espera que assim faça, mesmo assim vai ter lutas e aflições. Não é por acaso que a Escritura ensina, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer que nós temos que combater o bom combate da fé. O bom combate da fé. A verdade da palavra tem que ser verdade na nossa vida. E é verdade que nós vivemos quando praticamos. O contrário da verdade, quando falta a verdade, é o quê? Mentira. E o pai da mentira é o diabo. Se você assistir os jornais, e não sei se você tem acompanhado, essa semana saiu uma notícia aí, não sei se você viu, né? A Suprema Corte desse país havia instaurado e tem instaurado um inquérito chamado Inquérito das Fake News. Já ouviu falar isso? Aí saiu a notícia essa semana que o ministro responsável pelo inquérito fabricava notícia falsa para incriminar os outros. Não sei se você viu, está aí, está sendo investigado, né? Aí você acompanha os noticiários, é a notícia que saiu. Mas passou a verdade, não sei. Eu estou comentando a notícia que saiu essa semana. O ministro que investiga, né, abre um inquérito, ele mandava fabricar notícia falsa contra os outros. Fake news, a expressão fake news quer dizer notícia falsa. O mundo é assim, presta atenção, o mundo jaz, isso não vai mudar. Não, enquanto o mundo for mundo, enquanto estiver aqui, não vai mudar. E esse mundo, diz a palavra, está reservado para o fogo. Esse mundo vai ser queimado, esse mundo vai ser destruído.
Declare comigo: Deus tem um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, e é para lá que Deus quer que você vá. O mundo já é um amigo e o maligno se converte. E para ele não tem perdão, não. A palavra diz que para o diabo não tem perdão. Jesus declarou, dizendo, Mateus 5,48, o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. A verdade da palavra tem que ser verdade na nossa vida. Haja vista que Deus tem compromisso com a palavra dele. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai. Então tu vigia e faz a tua parte, porque Deus vai cumprir a palavra dele. Deus não está nem preocupado com o título. E hoje vivemos em tempo de gente por aí que quer o título de apóstolo. Você sabia que já tem título até de arcanjo? Tem bispo por aí dizendo quando ele está pregando no altar é a quarta pessoa da Trindade. Tem até livro escrito. Olha o que a coisa está. Irmão, a verdade da palavra tem que ser verdade na nossa vida, e é a verdade que nós vivemos. Se não houver verdade na nossa vida, o que haverá é mentira. E Deus não tem pacto com a mentira, porque o Pai é mentira hoje não. Você está comigo em Oséias ainda? Fica aí, deixa aberto aí, só muito quando eu disser. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade. E o que é o próximo aí? Não há, dependendo da sua tradução, benignidade, dependendo, vai estar escrito amor. Amor. Meu irmão, a palavra deixa claro que Deus é amor. Ao longo da Escritura, encontramos muitos textos sobre amor. Em primeiro lugar, Deus é amor. 1 Coríntios 3,3, a maior das virtudes, a fé, a esperança e o amor. A maior deles é o amor. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, dizem os estudiosos, se a Bíblia inteira pudesse ser resumida em um versículo, João 3,16. E o que é que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor. Deus nos amou, não é? E Ele não só nos amou, mas Ele provou que nos ama. Romanos 5,8, Deus próximo, amor maravilhoso, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ler no capítulo 5 de João, está escrito que queriam matar Jesus, os fariseus, os escribas, e Jesus vai dizer para eles, João 5,42, bem vos conheço, que em vós não há, vocês não têm o amor de Deus. Aquele lá não tem o amor de Deus, não tinha. Para os discípulos, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. João 3,34. Aliás, quando perguntado a respeito do maior mandamento, depois você lê Mateus 22, a partir do versículo 36, perguntaram a ele, mestre, qual o maior dos mandamentos? Você bem sabe que não eram só 10, né? Você sabe disso. Eram 613. Era muita coisa. Mandamentos a respeito daquilo que deveriam fazer e daquilo que não deveriam fazer. E aí serve para mim e para você, não é? Serve para mim e para você. Como assim, pastor? Jesus vai perguntar, qual é o maior dos mandamentos? E ele responde, o primeiro, o maior de todos, qual é? Você lembra? Eu já lhe recomendei quantas vezes fazer o curso de teologia. Pois é, isso é algo básico e elementar da fé. O primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Mas o Senhor Jesus continua, fala e diz, o segundo semelhante a este é, aí não está nos 10, está no livro de Levítico, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu próximo. E o Senhor emenda ainda, continua, fala, Mateus 22,40, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, seguindo essa linha de raciocínio, essa revelação, Romanos 13,10, ele vai dizer, o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não mata. Quem ama não rouba, não adultera, não cobiça. Não é? E amados, o amor não faz mal ao próximo. Quando falta amor, prevalece o quê? O que está escrito aí no versículo 2? Né? Você está em Oséias 4, não está? O que está escrito aí no versículo 2? Só prevalecem o... O que é perjurar? É fazer perjúria, é fazer juramento. Meu irmão, Jesus deixou claro, preste atenção, que nós não devemos jurar por nada. A nossa palavra tem que ter peso. E a nossa palavra tem que ter peso quando cumprimos.
quando fazemos, né? Deus cumpre aquilo que Ele fala. Deus não é um para que minta, no mesmo 3:9, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele diz, Ele confirma, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Nós temos que cumprir, não podemos jurar. Você conhece gente, qualquer coisa jura, e ainda querendo dar mais ênfase àquilo que está dizendo, chega ao ponto de jurar por Deus. Alguns sem saber, outros são mentirosos quanto mais. A palavra deixa claro que nós não devemos perjurar. Mas voltando, só prevalece, né, o perjurar, o mentir. Será que tem gente mentirosa por aí? Eu não conheço gente que mente tanto, que mente um pouco, dali à frente desmente a mentira contra a mentira. Querido, eu ofereço mentiroso quanto mais, né? Mas continuando, só prevalece o mentir, e o matar, e o furtar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Isso que aconteceu lá naquela época, será que acontece hoje nos nossos dias, meu irmão? Pense você de você mesmo. Hoje pela manhã eu dei uma pesquisada, você tem ideia, só celulares, eu só pesquisei celular, só celular no nosso país são roubados 1.680 celulares por hora no nosso país. Aí eu fiz uma conta simples, 1.680 por hora. Se você dividir 1.680 por 60 minutos, dá uma hora, nós encontramos aí 28 celulares roubados por minuto neste país. Por minuto. Eu só pesquisei celular. Eu não pesquisei carros, motos, caminhões, casas, bancos, comércios. Já vi casos de comércio por aí que eu vou assaltar 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Pois é. Arapicuíba está nos noticiários aí toda semana. Toda semana. É gente furtando hidrômetro, é gente furtando lâmpada, é gente matando gente, né? É gente roubando, é latrocínio, roubo, seguido de morte, não é? Querido, querida, falta amor. E quando falta amor, o que é o contrário do amor? O ódio. O ódio. Agora preste atenção, a despeito desse cenário todo que é no mundo, e isso não muda, porque o mundo já não é. Nós temos que olhar para nós, porque um coração que falta amor vai ter raiva, vai ter ódio, vai ter ressentimento, vai ter amargura. Um coração que falta amor de Deus, não vai conseguir sequer amar ao próximo. Jesus fala disso, fala muito. Você já leu a parábola do bom samaritano? Não leu, Lucas 10. O Senhor, quando estava indo um homem, vou resumir rapidamente, estava indo um homem para Jerusalém, ele foi assaltado. Roubaram ele, espancaram ele, deixaram aquele homem à beira da morte no caminho. Passa um sacerdote, conhecedor da Escritura, conhecedor do mandamento. Lembra lá, quando Jesus disse qual é o maior dos mandamentos? Tu já esqueceu, acabei de falar. Está ruim de memória, né? Só tem vaga lembrança. Amar a Deus, mas também amar. Vê um sacerdote, conhecedor da lei. Vê lá o camarada caído, ferido, machucado. O que o sacerdote fez? Passou. Pois é, passou de longe, passou de direto, foi-se embora. Viu um levita, gente que estava dentro do templo, viu, conhecedor da palavra, o que ele fez? Passou de longe e foi embora. Aí vem Jesus usa o exemplo extremo. Por que, pastor? Porque ele fala do samaritano. Aí você precisa entender o contexto da época, a cultura da época. Irmão, o samaritano, naquela época, aos olhos de um judeu, o samaritano era endemoniado. O samaritano era alguém, nos termos de hoje, desculpa a sinceridade da fala, mas para você entender, o samaritano, sabe aquela pessoa que você olha e diz, não vale que um gato em terra? É assim que um judeu olhava no samaritano, não vale que um gato em terra. Simples assim, não é? Aí esse samaritano, eu estou falando isso para você entender a analogia com os nossos dias, você conseguir trazer para cá. O samaritano pega o homem, cuida do homem, coloca azeite nas feridas, presta os primeiros socorros, coloca no cavalo, leva até a cidade, leva até uma hospedaria, diz ao dono do hotel da época, né? Hospedaria ou hotel da época, e diz para ele, cuida dele, ó, já está aqui para adiantar uma parte, e pode cuidar, a despesa que ele der, eu vou pagar. E aí Jesus pergunta, qual dos 3, o sacerdote, o levita, o samaritano, qual foi o próximo? Qual demonstrou amor? O samaritano. E aí Jesus disse, vão e façam da mesma forma, da mesma maneira.
Meu irmão, o amor ele tem que ser verdadeiro na nossa vida. Romanos 12 está escrito que o amor não pode ser fingido, ele tem que ser verdadeiro. E o amor não pode ser só de palavra. 1 João 3,8: filhinhos, não amemos só de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obra e com ações, com atitudes. Ame seu marido, ame sua mulher, ame seus filhos, ame quem está à volta, ame o próximo, porque o próximo é quem está à volta. Não é? Não podemos ser indiferentes, não podemos ser omissos, nós temos que amar e demonstrar isso com ações, com atitudes. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Para a glória de Deus, né? O povo dessa casa de oração tem ouvido isso, entendido isso, praticado, né? Você bem sabe que uma vez por mês nós fazemos uma ação social e para a glória de Deus nos últimos anos vem crescendo. Nós entregamos sopão, nós entregamos roupa, nós entregamos água e esse trabalho vem crescendo, a equipe vem crescendo, a quantidade, né, de marmitas, de pães, de água, de sopa vem crescendo. Já estamos entregando, aí começamos com 60 marmitas, já estamos com 200 e logo vai aumentar mais em nome de Jesus. Levamos, né, a sopa, levamos pão, levamos água, evangelizamos e Deus permitir, nós vamos fazer ainda muito mais. Vamos ou não vamos? Vamos embora. Quem levantou a mão não tem mão, tem pé mesmo. Como é crente, como é cristão, como é cheio do Espírito Santo? Porque se é, tem que fazer. Então, meu irmão, o problema de muita gente só é frequentador de igreja. Tome cuidado. O Senhor Jesus avisou no final dos tempos, e já chegaram, já estamos vivendo, por se multiplicar a iniquidade, o que queria esfriar de muitos? Não pode esfriar nosso coração, não. Lembra lá da igreja de Éfeso? Se você ler no livro de Atos, em Éfeso, Atos 19, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aonde? Em Éfeso. Paulo fundou a igreja, plantou a igreja de Éfeso. João foi pastor da igreja de Éfeso. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Você imagina ouvir a pregação do Paulo? Com João foi pastor da igreja de Éfeso. Timóteo, pregação da igreja que trabalhava. Operosa, lá não tinha esquenta todo não. O povo trabalhava, Jesus disse isso. Não foi o A ou B. A primeira carta para a igreja de Éfeso, veio lá, cadê Apocalipse 2? Conheço o teu trabalho. Você trabalhou, trabalha, conhece a Bíblia. Lá não tinha ninguém, não. A Bíblia diz no céu, está escrito. O povo conhecia a palavra, colocou à prova os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos profetas e os achou falsificadores. Sai do altar, sai do púlpito. Não tinha mercenário lá não tinha ladrão lá não tinha serenidade da fé não, lá não tinha lobo perto do cordeiro não. Jesus elogia. Mas o que é que lá na frente o Senhor vai dizer que faltou? O Senhor vai dizer que eles deveriam voltar aonde? A primeira volta. Colocar a vida cristã no piloto automático. Fazer por fazer, não, meu irmão. Tem que ter fogo aí dentro. Porque para quem está lá, tem que ter fogo aqui dentro, viu? Tem que ter o fogo do Espírito, tem que ter amor. Não pode perder a motivação das coisas. Não pode perder a motivação, não. Leia depois, 1 Coríntios 13. Se não for por amor, não adianta nada. Leia depois o apóstolo do amor. Leia a primeira carta de João. Se dissermos que amamos a Deus, a quem não vemos, e não amamos o próximo, a quem vemos, somos mentirosos. A verdade está em nós. Quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama abraça, quem ama quer estar junto. Então, está cheio de gente aí, né? Eu acho que você já percebeu que eu meio que forço as coisas no sentido de, por exemplo, falar para você cumprimentar quem está do teu lado, dar um abraço. Eu vou na porta, te obrigo a me abraçar, se não quiser abraço do mesmo jeito. Como assim, pastor? Está escrito, Paulo entendeu, o amor de Deus, segundo os Coríntios 14, nos constrange. Eu vou contar aqui um testemunho rapidamente. Meu irmão, quem não tem esse coração precisa ter, e não é só o pastor, não, é todo mundo, é a igreja. É a igreja inteira, a igreja de Cristo. Não é? Quem não tem esse coração não abraça ninguém. E às vezes, deixa eu te contar um caso. Lá em Natal, minha esposa e eu pastoreamos lá há 6 anos, tinha uma diaconisa, uma senhora. Na época que assumimos a igreja lá, ela já tinha 65 anos de idade. Serva fiel, temente, né? Fazia ali suas funções corretamente. Mas, quando chegamos na igreja, minha esposa e eu nós precisamos de abraçar, né? Com respeito, é claro, e o abraço é um gesto de afeto.
de carinho, de atenção, apertamos a mão, abraçamos. E essa senhora, essa diaconisa, ela não gostava de abraçar, não. Tempos depois, e aí ela contou o porquê. Tempos depois ela cresceu num lar cristão. Pai e a mãe convertidos, ó, mas era bruto o negócio. Pai e a mãe era rígido, bruto. Não abraçava, não dava afeto, não dava carinho, não dava nada. O negócio era bruto. Quando casou, o marido meu, gente, bruto. E a pessoa só recebe aquilo, só dá aquilo que recebe. Ela não recebeu afeto, ela não recebeu carinho do pai e a mãe, não recebeu do marido, não deu para os filhos. Resumindo, os filhos cresceram, casaram, foram-se embora. Cada um com a sua casa, cada um com seus filhos. E ela se tornou viúva, mas morreu. Mas naquele coração, eu estou falando de gente que cresceu no Evangelho. Eu estou falando de gente que se converteu depois, cresceu no Evangelho, cresceu na igreja. Né? Diaconisa. Depois que ela veio contar. Quando chegamos lá, começamos a abraçar, ela não gostava de abraçar. E eu dizia para ela, vem cá, diaconisa, falando, dá um abraço. Pô, pastor, não gosta de abraço. Eu falei, mas eu gosto. Não, mas não quero. Eu falei, mas eu quero. Minha esposa e eu abraçávamos ela. E aí quando abraçava, ela com as mãos assim. E a gente abraçava, e ela com as mãos. E aí toda vez a gente ia abraçar, ela não gosta de abraçar, mas eu gosto. Aí abraçava ela, minha esposa abraçava ela. Aí chegou um dia, o Espírito Santo me pegou lá, e eu falei para ela o seguinte, eu falei, ó, a senhora vai fazer o seguinte, quando a senhora chegar, não é para a senhora cuidar das tarefas aqui da igreja, não. Quando a senhora chegar, a primeira coisa que a senhora vai fazer, a senhora vai lá no gabinete. Fazer o quê, pastor? Eu falei, dá um abraço em minha esposa. Não, mas eu não gosto. Eu falei, quer saber se a senhora gosta? Estou dando uma ordem. Ela olhou assim, eu falei, a senhora tem idade para ser minha mãe, mas a tua pastor sou eu. Abaixo de Jesus, a maior autoridade dessa igreja sou eu, e a senhora vai dar um abraço. Ela começou a falar, obedeça o que eu estou dizendo. No outro dia, chegou lá toda vergonhada, bateu na porta, pastor, falei, ô, diaconisa, entra aqui. Pastora Amada, minha esposa, levantou aquele sorrisão. Que bom que a senhora veio. Deu um abraço nela, ela com as mãos. Eu levantei da cadeira, dei um abraço nela, ela com as mãos. E aí foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias. Daí alguns dias, ela já começou, ela estava amando, né? Dali a pouco, já tirou aquela cara de delegada, já chegava sorridente, e aí foi indo, e aí foi indo, e aí foi indo, e aí foi indo. Dali a pouco, né, já chegava lá contente. Dali uns dias, já chegou, ô pastor, quer um cuscuz? Quero. Opa! Dali uns dias, pastor, você gosta de coco ralado com cuscuz? Eu falei, gosto, bota aí. Dali uns dias, ô pastor, você gosta de cappuccino? Gosto. E aí a coisa foi mudando. O semblante dela, que era sério, fechado, pouco a pouco, está escrito que um coração alegre protegeu o rosto. E aí, às vezes, não abraça ninguém, não sabe o nome de ninguém, não abraça nem o marido, nem a mulher, nem o filho, então não abraça. Sabe quem é que mais ganha flores? Defunto. Desculpe a sinceridade da palavra, se você perdeu alguém, meus sentimentos pela sua perda. Agora, teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa, vai ver as flores que você levar para ele. A coroa, o vaso. Tem um dia no ano, que é feriado nacional, que é o dia de finados. Como é que os cemitérios ficam? Pois é, tem que falar que ano enquanto está vivo. Tem que estar presente enquanto está vivo. Tem que dar flores, comer junto, abraçar, sair, enfim, enquanto está vivo. Depois que morreu, irmão, falecido não vai ver não. Não vai ver não. A flor vai murchar, o vaso vai cair, vai quebrar, sei lá. Não adianta. Ainda faço uma lápide bonita. Aí você já foi no cemitério, né? Você sabe, tem cada cemitério aí, cada sepulcro bonito. Não, os camaradas botam mármore, granito, pedra. O que tem lá dentro? Ou tem os restos mortais de alguém. Os restos mortais. Desculpa, não estou falando para ofender ninguém, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu estou falando para me despertar, para você viver. E recomendo a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Leia. O amor não pode ser fingido, ele tem que ser sincero, ele tem que ser verdadeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está escrito que o amor de Deus é derramado em nosso coração, é pelo Espírito Santo. O diabo não quer amor no coração de ninguém, o diabo quer ódio, é raiva, é ressentimento, é um contra o outro, é matando, é brigando, é destruindo, é fazendo o que ele faz. O diabo vem para matar, para destruir, não ama ninguém não. Agora o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo.
No texto que lemos então, versículo 1, você está aí comigo em Oséias 4? Deus tem uma contenda porque está faltando na terra a verdade, o amor, qual que é a próxima coisa? Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Compreenda você que o Senhor Jesus disse, Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos que entender. Tem que haver um equilíbrio entre o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Que Jesus assim fez. Como assim, pastor? Jesus no templo ensinava, na sinagoga ensinava, no monte ensinava, na praia ensinava onde fosse, ensinava falando, ensinava por parábola, ensinava por exemplo, ele lavou os pés dos discípulos, ensinava em silêncio, ensinava de todo modo, de todo meio, todo santo. Mas além de ensinar, ele também agia com poder. Curava, libertava, expulsava demônios e assim por diante. Né? Se uma pessoa ela conhecer só a Escritura e não o poder de Deus, corre um sério risco de virar um fariseu. Conhece tudo de Bíblia, mas não vive. Conhece tudo, mas dali a pouco se torna um soberbo, um orgulhoso. Você já leu Lucas 18, parábola que o Senhor conta, o fariseu e o publicano? O fariseu levanta os olhos aos céus e bate, é altivo, bate no peito. Graças te dou, Senhor. Eu não sou como os demais homens. Só tem que começar a peça aqui do meu lado. Eu sou o cara. Só faltou cantar. Esse cara sou eu. Eu oro, eu jejuo, eu devolvo o dízimo. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou a última coca do deserto. O negócio é eu, depois eu de novo. E o outro, o publicano, não levantava os olhos aos céus, só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Então não adianta conhecer e não viver. Se a pessoa conhece a Escritura, só a Escritura, corre o risco de se tornar fariseu. Agora, se só conhece o poder, corre o risco de se tornar menino na fé, como a igreja de Corinto. 1 Coríntios 3, Paulo diz a igreja de Corinto: com ele progerei, com ele progerei, eles são meninos, eles tinham poder, não faltava nenhum dom. Não faltava nenhum dom. Mas ter poder sem ter a base da palavra é virar menino na fé. É virar menino na fé. Imagine você dar uma maquita, uma serra elétrica, uma furadeira na mão de uma criança, ou de algumas. Imagine aqui, isso aqui cheio de crianças, cada um com uma ferramenta. O que você acha que vai acontecer? Vão se matar, irmão. E está cheio de gente aí nas congregações se matando. Um querendo disputar com o outro, querendo ser mais importante que o outro. Jesus ensinou dizendo: quer ser o maior, seja o menor, sirva a todos. Tem que haver um equilíbrio. Nós temos que conhecer a Escritura, temos que conhecer o poder de Deus, porque os sinais seguirão se crerem. Jesus garante dizendo: em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Irmão, o Senhor delegou a você poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força inimiga, e nada vos fará dano algum. Nós temos que conhecer a verdade da palavra da Escritura. O diabo tentou Jesus usando o quê? A palavra. Se tentou o verbo vivo, o Logos vivo, o Deus vivo, a palavra viva. Se o diabo tentou Jesus com a palavra, o diabo é especialista em deturpar, em distorcer, em aplicar de maneira errada. Mas as três respostas que o Senhor Jesus deu foi: está escrito, aplicando a palavra de maneira correta, exata. Preste atenção, existem mais de 40 mil religiões no mundo. Bastante, não? Todas elas pegam alguma coisinha dessa Escritura. E muitas se acham a única verdadeira, a correta, e as demais estão erradas e equivocadas. Olha só que coisa. O diabo é especialista em manipular, em deturpar. Nós temos que conhecer a verdade da palavra. E aliás está escrito, não só para conhecer a palavra, mas também está escrito em Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus tem poder para você, revestimento para você, força para você, Ele tem promessa para você, Ele tem palavra para você. Quem está entendendo que agora é Deus? Mas qual era o conhecimento que o profeta está profetizando que faltava? Conhecimento de Deus. O povo queria conhecimento humano naquela geração. Será que nos nossos dias é diferente? Meu irmão, Daniel profetizou dizendo que o conhecimento, a ciência iria se multiplicar. E hoje, humanamente falando, o conhecimento científico, médico, alguém que já fez um raio-x, uma tomografia, uma ressonância,
uma endoscopia. Olha que tecnologia, amados. Como a medicina, né, está avançando, conhecimento científico. Além do conhecimento científico, temos aí, né, o conhecimento tecnológico, cibernético. Vivemos em dias de inteligência artificial. Se você parar para estudar a história da humanidade, você vai perceber que o carro foi criado, o carro como temos hoje, tá? Quando você lê na Bíblia sobre carro, está falando de carruagem, tá? Era uma carruagem. Quando você lê carro de combate, Salmo 20, uns confia em carros, outros em carro. Que carro? Era aquela biga. O que é aquela biga? Era, né, tipo uma carroça onde o guerreiro ia aqui em cima, puxava um cavalo, e aí colocava meio que umas lanças de um lado do outro. Aquilo que você vê em filme, aquilo era o carro da época. Eu estou falando carro dos dias de hoje. Quanto tempo existem os carros? 100 anos, 100 e poucos anos. Avião, helicóptero. Mas hoje o negócio está mais avançado. Hoje em dia tem foguete que vai para a Lua. Você sabia que tem foguete que dá ré? Não sabia não? O tal do Elon Musk, que tem lá uma das empresas dele, SpaceX, ele criou um foguete que dá ré. Pois é. Carro que voa. Quem já viu o desenho do Jetsons? Irmão, isso aí logo você já estão fabricando. Parece um drone grandão que leva 2 pessoas. Já estão fabricando. Logo você vai ver que por terra não vai dar mais. É trânsito, né? Já estamos nessa época. Então o conhecimento humano tem se multiplicado e a tendência ainda mais. Só que o que é que faltou nos dias de Oséias para aquela geração? Conhecimento de Deus. E quando não se tem conhecimento de Deus, quando as pessoas não conhecem a Deus, faz o que dá na telha. Lê depois do livro de Juízes, você vai ler pelo menos aí 4 a 5 vezes um versículo no decorrer dos 21 capítulos se repetindo. Qual é esse versículo? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos próprios olhos. Você lê no capítulo 2 que vai dizer que morreu Josué, morreu a geração de Josué, que veio a geração seguinte que não conhecia a Deus, conhecia de ouvir falar. O conhecimento que estava faltando à geração de Oséias, faltando à geração de Luís, é conhecimento de comunhão, de intimidade. E isso tem faltado na vida de muita gente. Nos dias de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento de Deus. Mas não só faltou porque não tinham acesso, faltou porque eles rejeitaram, faltou porque eles não quiseram. Romanos 1, a partir do versículo número 28, o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para falar de gente que rejeita o conhecimento de Deus. Davi, conhecendo a importância de se conhecer a Deus, ele vai dizer, 1 Crônicas 28, 9: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu Pai. Salomão lá na frente vai dizer no livro de Provérbios, né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, bem-aventurado o homem que adquire o conhecimento. Deus usa o mesmo Moisés para dizer: portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós temos que conhecer, e conhecer intimamente. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele traz um resumo do seu currículo. E ele vai dizer: o que para mim era ganho é porque eu perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele se celebra a Deus pela grandeza insondável do conhecimento de Deus. Irmão, isso é tão sério que o Senhor Jesus disse, João 17, versículo 3: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus é infinito, e nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus, conhecendo, prosseguindo em conhecer. Compreenda você que naqueles dias, os dias de Oséias, faltava, de maneira geral, faltava a verdade, faltava o amor, faltava o conhecimento de Deus. Nos nossos dias não é diferente. E se você continuar a leitura do versículo do capítulo 4, você vai perceber que Oséias profetiza a ruína, a destruição de Israel. Isso aconteceu. Pouco tempo depois, os assírios invadiram, conquistaram, dominaram, mataram muita gente, e o restante levaram sequestrados e tiraram daquele lugar. O tempo do fim se avizinha. O mundo jaz no maligno. Enquanto esse mundo existir, vai ser assim. O maligno não se converte, não há perdão para ele. Ele vem para matar, roubar e destruir. A carne, Jesus disse que é fraca. Não podemos andar na carne, porque na carne não agrada a Deus. Qual é a atitude que Deus espera de mim e de você? Diga comigo: não pode faltar verdade na minha vida.
Diga, não pode faltar amor no meu coração. E diga, eu vou conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Deus usa Oséias, para terminarmos, Oséias 4:12. Deus usa o profeta Oséias para dizer, fala comigo, quando falta a verdade, a mentira ganha espaço. Quando falta o amor, o ódio, o ressentimento ganha espaço. Quando falta o conhecimento de Deus, o inimigo ganha espaço. Está escrito, verdade, muitas vezes, este é o diabo, ele fugirá de vós. Né? Deus usa Oséias para dizer, encontrou? Oséias 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Agora leia todos juntos comigo. Porque, com fé, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. O meu irmão Jesus da ordem dizer, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E se você buscar, você vai encontrar a vida, e vai encontrar paz, vai encontrar justiça, e a glória do Altíssimo resplandecerá sobre a tua vida, e Ele estará contigo, e Ele te fortalecerá, e te abençoará, e te dará vitória nessa vida, e já preparou para você um novo céu, uma nova terra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Não pode faltar verdade na nossa vida, não pode faltar amor no nosso coração, e nós temos que conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Presta atenção, nós estamos no tempo do fim. Deus não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. O Evangelho tem crescido, é verdade. Estão por aí diversas denominações, como eu disse no início, que A a Z tem centenas, milhares. Deus não está preocupado com quantidade. No Antigo ou Novo Testamento vemos isso na Escritura. No tempo de Noé, uma família foi salva, 8 pessoas, por isso não perecer. Nos dias de Ló, ele e a família dele foi poupada, Sodoma foi destruída, e a mulher dele ainda virou estátua de sal. Saíram do Egito 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Só 2 entraram na terra prometida. Quando vamos ao Novo Testamento, o Senhor evidencia esse afunilamento. Ele fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Metade entra e a outra metade fica do lado. Na parábola do semeador, ele fala de 4 tipos de terreno. Lavrai o campo de lavoura. Qual é o campo que precisa ser lavrado? Diga para quem está do lado do teu coração, que esse campo precisa ser lavrado, precisa ser cuidado, precisa receber a vossa semente da palavra. Lucas 8, contando, trazendo a revelação da parábola, é o coração bom, que produz fruto com justiça e perseverança. Mas nós, 4 tipos, só um. Então já tinha metade lá, no inteiro dividido por 4, porcentagem, dá 25%. Está percebendo o negócio afunilando? Mas no Antigo ou Novo Testamento a Escritura nos fala de um remanescente. Ainda que as estrelas, ainda que Israel seja como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, somente o remanescente será salvo. Isaías fala disso, Sofonias fala disso, Paulo fala disso em Romanos, Apocalipse 12. O dragão vai fazer guerra ao remanescente da mulher, da igreja. Nós precisamos ser esse remanescente, amados. É muito fácil ver os dados e estatísticas e ver, como Moisés trouxe um panorama geral, não a verdade na terra. A mentira prevalece por aí, não pode prevalecer na nossa vida. Não há amor, o que há é o ódio de maneira geral nessa terra. Não pode faltar amor no nosso coração e na nossa vida. Não há aí fora conhecimento de Deus, muita gente rejeita. Mas no nosso coração nós temos que conhecer e prosseguir crescer. E viver a verdade, levar a verdade, um amor sincero, verdadeiro, fervoroso. E levar o Evangelho através da nossa vida. E eu pergunto, você compreendeu que é tempo de buscar ao Senhor? E você quer buscar e receber mais dele?